Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2019, de 24 de outubro de 2019, e o título é Essência. Qual é sua essência? Cada pessoa, na maioria das vezes, traz dentro de si diversos contrastes. Luz e sombra, alegria e tristeza, coragem e covardia, impulsividade e prudência e tantos outros sentimentos controversos. E não podemos dizer que sejam negativas tantas contradições. Entendo que sejam necessárias para nos garantir o equilíbrio. São os contrapontos que nos fazem crescer e entender o significado de vários fatos e momentos de nossa vida. São eles também que nos trazem limites seguros. Por exemplo, o medo, diversas vezes, é o que nos protege de atitudes que poderiam nos colocar em risco. Um estado constante de alegria talvez nos dificulte desenvolver nossa empatia. O que é importante é justamente saber dosar todas essas características, tendo preferencialmente doses maiores de atitudes e sentimentos positivos. E mais ainda, aprender a conviver com essas dualidades e usá-las a nosso favor, de forma que se complementem e se adaptem perfeitamente. Assim como no símbolo do Yin e Yang, que resumidamente representa a dualidade presente na natureza, e o equilíbrio existente entre coisas que são opostas, porém complementares. E o que poderá nos auxiliar nessa empreitada é o quanto seremos flexíveis diante das nossas expectativas e dificuldades. Pois assim poderemos entender que a trajetória para nossa completa realização passa por vários embates. Por dores, lágrimas, sorrisos, tristeza, alegria, raiva, desânimo, entusiasmo e uma montanha russa de emoções e sensações, que ao final nos fará perceber que esse é o caminho para conquistar nossa paz e com ela a nossa felicidade. Esse texto é curtinho, né? E também fala justamente, nós vivemos num mundo de dualidade, né? E somos seres também cheios de dualidades, cheios de contradições, de controvérsias, porque nós todos, por mais que muitas pessoas, né, se digam e se entendam como pessoas despertas, isso não quer dizer que essa pessoa se tornou um ser totalmente de luz e iluminado. Nós estamos em constante evolução e, portanto, a gente sempre tem sombras para limpar. Nós não somos seres já em um estado, né? Principalmente porque nós estamos aqui, né, num mundo de terceira dimensão, num mundo de dualidade, num mundo em que ainda existem provas a serem ultrapassadas, né? Que a gente, no Espiritismo sempre falou que a terceira dimensão seria um mundo de provas e expiações. E o que seria essas provas e expiações? Que através dessas experiências, justamente de vários tipos de experiências positivas e negativas, é que nós vamos tendo os nossos aprendizados. Se a gente aproveita, né, as experiências, as lições, as dificuldades para aprender, né, se a gente aprende as lições, normalmente elas não se repetem, mas muitas vezes a gente percebe que durante a vida algumas situações vão se repetindo, porque provavelmente nós ainda não conseguimos entender qual é a lição ali que a gente precisa aprender, né? Tem gente que às vezes reclama,
porque fala que eu sou para-raio para tal situação, né? Que às vezes sempre acontece a mesma coisa com a pessoa, né? Ou pessoas que atraem relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e falar aquela história, né, do dedo, tem dedo podre. Não é porque a pessoa ainda não entendeu. Ela está atraindo aquela situação para a vida dela porque ela tem algum aprendizado ali. E enquanto ela não concluir, né, aquela lição, vamos dizer assim, não passar de fase no jogo, ela vai continuar ali, repetindo aquilo, até ela entender o que, que ela precisa aprender ali, o que, que ela precisa modificar nela, o que, que ela precisa limpar, que sombra que ela precisa trabalhar. Aí ela passa para a próxima etapa, passa para a próxima fase, dá um passinho a mais, né? Sobe um degrauzinho. E todos nós estamos trabalhando justamente essas dualidades aqui. Esse é o nosso grande aprendizado, é conseguir atingir o ponto de equilíbrio, né? É o caminho do meio, né? Que a gente tanto busca, o tão buscado caminho do meio. E esse caminho do meio, ele está entre justamente essas situações opostas. E nós temos, em alguns momentos, as situações que, como eu citei, o medo. O medo, obviamente que ele, você não pode deixar que o medo te trave o caminho, te impeça de progredir, né? A gente fala, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, que coragem é isso, não é você não ter medo, é você enfrentar o medo, você ir seguir em frente, apesar do medo. Então o medo não pode se tornar um obstáculo, uma âncora, né? Uma amarra, né? Mas muitas vezes ele vem na forma de cautela, né? Para a gente não enfiar o pé na jaca, não meter o pé pelas mãos, para não correr riscos desnecessários. Então, a cautela não deixa de ser uma forma de medo, mas assim, numa medida em que ele está ali para te proteger, para ser um alerta, né? Quantas vezes a gente está passando por situações que a gente às vezes não ouve a nossa intuição, mas a tua intuição é aquele alertazinho, olha, ali tem um risco, um perigo, não vá. Então, te coloca aquela sensação, né, de autopreservação, para que você não corra algum risco que você não precisa, não deveria estar passando, não precisaria passar, não se coloque em situações perigosas, né? Então, assim, é um sentimento que, dependendo de como ele atua na sua vida, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Então, tudo na nossa vida tem os dois lados, né? Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. Em todas as situações que a gente vive na nossa vida, por mais difíceis que elas possam parecer, dependendo da forma como você olha, você vai conseguir enxergar ali alguma coisa de positivo ali, alguma lição, né? Como eu falo, que não é bênção, é lição. E toda lição acaba sendo uma bênção. Então, sempre tem ali algo positivo, algo para você aprender. Às vezes a gente não entende na hora. Algumas situações que são muito complicadas na nossa vida, momentos de muita dificuldade que a gente ultrapassa, às vezes a gente só vai entender o significado daquilo, o que aquilo trouxe de positividade para a vida da gente, tempo depois, muito tempo depois, que aí às vezes você vai olhar para trás e falar, olha, se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não estaria nessa situação muito melhor, nessa condição muito melhor, ou num lugar muito melhor, com pessoas mais positivas na sua vida. Então, toda situação na nossa vida tem os dois lados, né? Tem o positivo e o negativo. E o que a gente seria o ideal? Que a gente focasse sempre mais no positivo, né? Até porque
quando a gente traz, muda o olhar para o positivo, a gente abre caminho para solucionar todas as situações com mais facilidade e traz para a nossa vida uma energia que vai também nos auxiliar a seguir em frente, a ultrapassar dificuldades e também de trazer um caminho mais suave, mais com menos dificuldade, né? E nos facilitando até ultrapassar os obstáculos, né, que surgem. E também tirar daquilo o necessário aprendizado, tirar o que é positivo para a nossa vida e que vai nos trazer um crescimento, vai trazer uma energia mais positiva e vai atrair para a nossa vida coisas que vão agregar, que vão tornar o nosso caminho mais produtivo, mais positivo, auxiliar na realização dos nossos projetos, na concretização dos nossos sonhos, sempre que a gente consegue olhar de uma forma positiva. Por pior que pareça, né? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas se você olhar e pensar, e até usar de experiências anteriores que você passou e falar, poxa, eu já passei por uma situação difícil lá atrás, eu confiei, eu tive fé, eu tive coragem, eu enfrentei, e olha como eu estou hoje, né? Numa condição melhor. E assim, a vida da gente aqui a gente passa por altos e baixos, porque faz parte das nossas escolhas, inclusive aqui, né, nessa existência. Mas são esses altos e baixos que vão forjando, né, a nossa personalidade, vão nos trazendo maturidade emocional, maturidade espiritual, né? Como se fosse realmente, né, uma escola. E a cada ano, né, que na escola você vai aprendendo mais coisas e é por isso que você vai passando para a etapa seguinte, né? Até você conseguir concluir o curso superior, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai aos poucos, de acordo com as nossas condições e com o nosso empenho também, né? Porque as coisas não acontecem também, não cai no colo da gente, não cai do céu, né? A gente tem que também merecer e fazer por merecer, né? Fazer os nossos movimentos, a parte que nos cabe. A gente conta com um amparo, né? Nós temos amparo espiritual, nós temos proteção, nós temos auxílio, mas desde que a gente também faça a nossa parte. Que isso que traz a energia, né? A energia de merecimento. E lógico, gratos sempre por cada passinho a mais, cada avanço que a gente conseguir dar, né, nessa nossa caminhada. E esses avanços, essas conquistas, esses enfrentamentos vão fazendo com que a gente acabe entendendo qual é a nossa essência e trazer os equilíbrios, equilibrar e conseguir cada vez trazer mais positividade, cada vez conseguir focar mais nas coisas positivas e transformar, né, transmutar o que é a princípio negativo em algo que vai agregar, que vai trazer positividade, que vai trazer boas energias e boas vibrações para a nossa vida, certo? Então é isso, né? Vamos continuar aí nessa nossa trajetória, nesse nosso aprendizado, da forma mais positiva, com mais alegria, com muita gratidão, porque todos esses sentimentos muito positivos nos ajudam a transmutar as sombras, a limpar e ir limpando a cada dia mais as nossas sombras e trilhar um caminho aí de mais equilíbrio, mais luz, paz e, consequentemente, felicidade, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.